Boa noite, sejam bem-vindos à nossa mais uma aula de escatologia. Pessoal que foi entrando, vai dando uma boa noite aí, para eu saber se o pessoal tá chegando, quem que tá chegando. Vai entrando aí. Boa noite, Shirley. Boa noite, Catita. Seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Deus abençoe. Derli. Boa noite também. Eurídice, Deus abençoe. Vamos lá, né? Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Só vou dar o último aviso aqui no nosso grupo, que eu vou começar agora, tá bom? Maravilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Batista, rogai por nós. Então, que bom, nós voltamos hoje à nossa aula ao vivo e é importante nós fazermos um breve resumo da nossa última aula. Na nossa última aula, o tema da aula foi a morte e a realidade na qual nós entramos imediatamente após a morte, que nós chamávamos de a imutabilidade da alma, né? Esse fenômeno que acontece logo depois que nós morremos, isto é, que nossa alma e nosso corpo separam-se, que essa união substancial de alma e corpo ela é desfeita pela morte e nós então experimentamos essa dor, essa violência da separação de corpo e alma. E a alma entra, portanto, num estado, agora um estado onde ela vive, onde ela subsiste sem corpo. A Sandra acabou de dizer que algumas pessoas não estão conseguindo entrar, né? Então, eu não sei, é só clicar. Eu vou mandar aqui novamente, peraí. Pronto, né? Então, o pessoal vai lá ajudando no nosso grupo. Não tem problema, vamos. Eu acho que o pessoal precisa de um link direto. Eu vou tentar aqui um outro link, peraí. Vamos lá, vamos ajudar o pessoal. Canal Santo Antônio. Vamos lá. Canal Santo Antônio. Aula ao vivo. Gente, pelo YouTube tá normal. Eu entrei aqui agora. Tá normal. Vamos lá. Pronto, vou continuar aqui. Vou continuar aqui a nossa aula. Então, nós falávamos que a morte, o resumo da última aula, que a morte, ela desfez essa unidade corpo e alma, e a alma, portanto, entra num estado de imobilidade. O que significava isso? Nós vimos na última aula. Que o tempo do mérito ou do demérito findou, acabou. Isto significa que o quê? As escolhas que nós poderíamos ter feito entre a Deus, né, e contra Deus, o tempo de escolher acabou. O tempo de merecer a salvação acabou. O tempo de colaborar, de corresponder à graça de Deus acabou. Porque imediatamente após a morte, nós entraremos numa realidade chamada juízo particular. Não é? Então,
Na semana passada, nós víamos, digamos assim, o preâmbulo do tema da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre o juízo particular, que é a primeira realidade, é o primeiro acontecimento que se dá em nós imediatamente após a morte. Não é? E na aula anterior nós falávamos a situação, nós tentávamos descrever ou tentávamos aprofundar quais são as consequências da morte na alma. Isto é, a alma entra num estado de imobilidade. Ela não consegue mais se arrepender, ela não consegue mais fazer um ato de fé, ela não consegue mais perder, né, alguma graça, recusar alguma graça. Por quê? Nós lembrávamos de uma frase retirada do livro do Eclesiástico que dizia: a árvore, quando tomba, seja para o sul, seja para o norte, onde tomba, ali fica. Né? Nós meditávamos profundamente, de modo até demorado, na última aula, sobre essa questão dos nossos atos e como os nossos atos, eles direcionam, né, o nosso destino eterno, nosso destino final após a morte. Então esse tema foi o tema da aula passada. Aqueles que não puderam assistir ainda, está gravado lá no nosso canal, né, nosso canal de teologia, nosso canal de escatologia. Você pode verificar essa última aula, assistir a última aula lá no nosso canal, tá bom? O tema de hoje é exatamente continuar esse tema de semana passada, que era o preâmbulo. Né? Se a alma, depois, quando passa pela morte, se nós, quando passamos pela morte, entramos num estado de imutabilidade, por que esse estado é importante? Porque depois de podermos merecer ou desmerecer a salvação, Deus então agora nos julgará e nos dará o nosso destino eterno. Então, eis aqui o nosso tema de hoje. Vamos tentar aprofundar um pouco o que a igreja nos ensina quando ela nos fala sobre o juízo particular. Voltamos a recordar aqui, nós estamos tratando da escatologia individual, isto é, o juízo final nós o veremos ainda. Nós estamos tratando agora do juízo particular, ou seja, o juízo que acontece com todas as pessoas que morrem antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu morrer antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eu passarei pelo juízo particular. Se você, né, vir a morrer antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, você passará pelo juízo particular. Então, nós estamos falando desse juízo que acontece imediatamente após a nossa morte. Né? Então, diz-nos a Escritura, nas cartas de São Paulo, logo depois da morte vem o juízo. Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui entender, e nós na última aula mostramos como a existência do juízo particular, do juízo imediatamente após a morte, como ele está fundado não só nas Escrituras, mas como na tradição da igreja. Né? Então, esse juízo é um dogma de fé. O juízo particular, ele é uma verdade proposta pela igreja para que nós creiamos, para que nós aceitemos na fé e que nós nos preparemos para essa realidade espiritual. Então, a primeira coisa que nós precisamos dizer é isso. Né? Logo depois da morte, vem o juízo. Imediatamente após a morte, vem o juízo. E é interessante nós percebermos que, do contrário, né, se não fosse assim, a alma permaneceria, a nossa alma, nós, quando morrêssemos, né, se não tivesse juízo algum, nós permaneceríamos numa incerteza, né, até o dia do juízo universal. E essa incerteza, esta situação de uma não definição da nossa vida, ela não corresponde, né, nem à sabedoria de Deus, né, porque é uma coisa insensata, né, é uma coisa que não vai de acordo com a sabedoria de Deus. Pelo contrário, as Escrituras nos ensinam que exatamente cada um paga conforme as suas próprias obras, cada um colherá o que plantou. Né? Nosso Senhor tantas vezes insistia nessa ideia. Seria uma insensatez nós acharmos, e não corresponde, né, à fé cristã, que quando morremos não somos julgados, que ficamos na incerteza, como que Deus nos deixa na sala de espera até o dia do juízo final. Não.
não é? Afinal de contas, nós vivemos a vida toda servindo a nosso Senhor Jesus Cristo para que, após a morte, recebamos a graça de viver para sempre com Ele. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito para o ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Se não fosse assim, São Paulo não teria dito: para mim é melhor que eu morra, porque eu vou para junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa não fosse a fé cristã, né, os santos não quereriam morrer com tanta... não teriam essa tranquilidade diante da morte, porque ficariam separados de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o juízo e o destino eterno não fosse revelado imediatamente após a morte, seria mais negócio nós continuarmos vivos, porque pelo menos aqui podemos comungar, podemos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo, e após a morte não, ficaríamos na sala de espera, né? Então isso não corresponde nem à sabedoria de Deus, e isso não corresponde também nem à sua misericórdia e à sua justiça, né? Nós sabemos disso, Deus é justiça, Deus é misericórdia, né? O Deus misericordioso que nos salvou, né, para nos dar vida, não condiz com sua misericórdia ele nos abandonar na morte até o dia da ressurreição final. Não convém à justiça divina que nós não receberemos a nossa paga e ficaremos esperando até o juízo final. Não, convém a misericórdia, a justiça e a misericórdia que seja retribuído a cada um conforme as suas obras, como a própria Escritura nos ensina. Mas veja, esse foi o da aula passada, apenas estamos fazendo aqui, você que recebeu o material da nossa aula de hoje, lá no nosso curso, no nosso grupo do WhatsApp do curso de Teologia, isso tudo está no slide 2, tá bom? Desculpa, no slide 3. Essa é nossa fé sobre o juízo particular. Agora, nossa aula de hoje, ela se concentra não sobre se existe ou não um juízo particular. Isso nós já estudamos na aula passada e acabamos de dizer, essa é a fé da igreja, não é? Essa realidade não é uma realidade questionável. Esta realidade não é uma realidade a qual a igreja tem alguma dúvida ou tem um grau de incerteza. Não. Sobre esta realidade, sobre esta doutrina, a igreja tem uma absoluta certeza fundada nas Escrituras e na tradição, na revelação. Então, cabe-nos hoje entender qual a natureza do juízo particular. Se ele existe e se de fato todos nós que morrermos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na parousia, né, no fim dos tempos, todos nós passaremos pelo juízo particular. Então, qual é o nosso propósito da aula de hoje? Tentar entender um pouco, meditar um pouco, no que consiste esse juízo particular. O que significa esse juízo particular? Né? Poderíamos aqui levantar algumas perguntas. Né? Esse juízo particular, ele é um juízo provisório? Né? Ele é um julgamento provisório? Ele será refeito no dia do juízo final? Nós poderíamos nos perguntar, esse juízo particular acontece de que modo? Como um julgamento deste mundo? Né? Esse juízo particular acontece como? Quem é a nossa... quem vai nos defender no juízo? Quem vai nos acusar? Então, nós temos que nos perguntar qual a natureza desse juízo de Deus, do julgamento que nós todos passaremos depois da nossa morte. A primeira coisa assim, que eu gostaria de dizer para vocês é que o juízo particular, essa experiência, né, que sucederá imediatamente após a morte, ele não pode, de nenhum modo, ser compreendido com uma simples analogia do nosso conceito de julgamento deste mundo. Né? O que nós naturalmente temos a tendência de fazer? Né? Nós pensamos no julgamento de Deus e começamos a tentar imaginar o julgamento de Deus como uma coisa muito parecida com o julgamento deste mundo. Né? Nós tentamos fazer uma analogia, uma comparação. Né? Então nós imaginamos que Deus, né, vai se sentar no seu trono, que de um lado vai ter, né, o demônio como um promotor de justiça nos acusando, do outro lado terá os anjos, a Virgem Maria advogando, né, a nosso favor, e nós estaremos ali ouvindo os testemunhos a favor
e contra nós. Às vezes nós temos essa tendência de imaginar o juízo assim, né? Tem até uma obra muito bonita chamada O Alto da Compadecida, todo mundo acho que conhece aqui no nosso Brasil, né? É muito poético, é muito bonito até, né? Naquele filme, quando se retrata o julgamento, né, de João Grilo, o julgamento daqueles do padre, do bispo, do cangaceiro e tudo isso, né? Mas vejam, aquele julgamento é uma forma plástica, poética e ao mesmo tempo não teológica de falar sobre o juízo de Deus. Essa é uma forma que num filme pode se tentar explicar, mas não é de modo algum o que corresponde à fé cristã. Tem elementos bonitos e lindos naquele filme, né? A intercessão da Virgem Maria e tudo isso, o apelo à misericórdia divina, maravilha, né? Sobre esse aspecto são muito bonitos, mas aquela imagem, né, plástica criada naquele filme sobre o juízo de Deus não é exata. A gente não pode transportar aquela imagem, por exemplo, do filme, ou as imagens que nós trazemos na nossa cabeça, no nosso intelecto, sobre um julgamento deste mundo e atribuir como se essa realidade fosse uma verdade espiritual e achamos que Deus julga daquele modo e achamos que o juízo será daquele modo, né? Então é necessário aqui nós abrirmos mão de alguns preconceitos, de algumas preconcepções que nós temos acerca do juízo particular, tá bom? Então isso é muito importante. A justiça divina não é como a justiça humana. Diz a Escritura sobre Deus, não é? Os meus pensamentos estão tão acima dos vossos e os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, né? Que ninguém pode sondar, nem os meus juízos, nem os meus pensamentos, nem os meus caminhos. Somente o Espírito pode perscrutar o Espírito, né? Somente Deus pode conhecer os seus caminhos. Nós não o podemos. Portanto, não nos é lícito, não nos é permitido atribuir nosso conceito de juízo ou de julgamento da nossa alma àquela concepção de juízo que nós temos. Até aqui tudo ok, né? Então vamos lá. Podemos dizer que há algum tipo de semelhança, né, entre o nosso conceito de juízo e o que a igreja crê sobre o juízo particular? Podemos, né? Em algum ponto podemos, para fins didáticos, né, podemos pegar algumas ideias da justiça humana, de como a justiça humana funciona, para entendermos o juízo de Deus. A justiça humana, né, quando vai julgar, ela precisa de um tribunal. Um tribunal humano ele exige pelo menos três coisas, né? Um juízo. Exige um exame da causa, ou seja, exige que haja um juiz que examine a causa. Exige também, né, que, nesse exame, né, a gente pode pensar que existe as testemunhas de acusação, de defesa e tudo isso, né? Um tribunal humano também se exige que o juiz, ao final do exame da causa, pronuncie uma sentença, né, do réu. E, por fim, é necessário, né, de acordo com a justiça, que aquele réu condenado tenha sua pena executada, né? É um pouquinho diferente do que acontece no Brasil, né? As pessoas são examinadas, condenadas, sentenciadas, mas às vezes não cumprem a sua pena, né? Pois é, mas por isso que às vezes a gente fica revoltado, né, contra a justiça humana. Por isso que às vezes a gente fica insatisfeito com a justiça humana, porque ela falha muitas vezes. E nós vemos, né? Nós gostaríamos que o juízo humano fosse o exame de uma causa, o pronunciamento de uma sentença e, por fim, a execução da pena sentenciada ao réu. Entretanto, né, essa imagem que nós trazemos, digamos assim, da justiça humana, como é que nós podemos tentar aplicar isso para nos ajudar pedagogicamente e entender como é o juízo particular? Então veja, na última aula nós dizíamos que quando morremos, né, nossa alma se fixa, né, no último bem ou no último mal que nós cometemos.
Nós estudávamos, né, na última aula, que a nossa alma ela se fixa naquelas últimas atitudes livres para a qual nós dirigimos a nossa vida. Dirigimos o nosso coração, o nosso intelecto, a nossa liberdade. Não é? O juízo particular, obviamente, né, ele lança luz não só sobre essas últimas escolhas, mas sobre todas as escolhas da nossa vida. Então vamos aqui, parte por parte, tentando entender, né, essa verdade de fé do juízo particular. Então, no julgamento divino, podemos dizer que também há esses três elementos que dissemos agora há pouco: o exame da causa, um pronunciamento da sentença e a execução da sentença. Então veja que já é interessante nós pensarmos sobre isso. Então, o nosso juízo particular é a primeira coisa que acontece depois que morremos. E o que vai acontecer nesse juízo? O que se dará nesse juízo? Nesse juízo, a nossa causa será examinada, isto é, será perscrutado o nosso coração, a nossa alma. Toda a nossa existência será posta em juízo. Os nossos pensamentos, palavras, atos, omissões, intenções, né? Toda a nossa vida será colocada, né, diante, né, do juízo de Deus. E é interessante, né, que no juízo nós faremos parte, né, nós tomaremos parte do conhecimento de causa. Nós tomaremos parte, né, do mesmo olhar que o juiz terá sobre nós. Vamos aprofundar isso daqui a pouco, mas esse é um detalhe, né, do juízo de Deus. Se no julgamento humano o réu geralmente tem uma visão sobre a sua causa e o juiz pode ter outra visão, né, uma coisa que a gente já pode avisar no nosso juízo particular, uma coisa vai acontecer. Nós e Deus teremos a mesma visão da causa, o mesmo exame da causa. Nós vamos entender o porquê. Também o que acontecerá no nosso juízo particular? Nós tomaremos ciência, tomaremos conhecimento da sentença que Deus vai nos dar. Da sentença cabível ao exame da nossa causa, ao exame da nossa vida, da nossa história. E também no nosso juízo, nesse mesmo único instante após a morte, nós também receberemos imediatamente a execução desta sentença que foi pronunciada, ou contra ou a favor de nós. Então vejamos que o juízo particular é quase que o evento definitivo da nossa existência. Não é? Veja que o juízo particular ele é tão importante e ele é tão pouco meditado por nós. Né? Quantas vezes, eu te pergunto isso, né? Quantas vezes você pensou no seu juízo particular? Quantas vezes você já pensou que um dia você vai ser julgado por Deus? Que Deus vai conhecer teus pensamentos, tuas palavras, teus atos, tuas omissões, tuas intenções. Quantas vezes nós pensamos nisso? Eu confesso para você, poucas vezes eu pensei nisso. E preparando essa aula para vocês, eu pensava nisso. Meu Deus, né? Se é tão definitiva essa experiência que eu vou viver, é a experiência, digamos, mais definitiva da minha história, né? Porque neste evento, a minha vida será passada ao juízo de Deus, eu escutarei a sentença que vai definir a minha história, eu receberei a pena ou a recompensa. E eu me pergunto, eu estou preparado para o juízo de Deus? Essa pergunta, ela é muito importante que façamos, né? Por isso eu disse lá no início do nosso curso, que esse nosso curso ele tem um apelo espiritual muito grande, porque ele deve nos fazer meditar sobre a nossa vida, ele deve nos fazer chegar à consciência de que precisamos de conversão, que precisamos mudar o rumo da nossa história. Não é? Então, fixemo-nos, portanto, a esses elementos, né, que eu dizia aqui, esses três elementos que poderíamos espelhar da justiça divina, da justiça humana ou da justiça humana
para a justiça divina. Né? Agora, existe um detalhe, né? O exame da causa, o anúncio da sentença e a execução da sentença, elas vão se dar imediatamente, de modo particular e de modo definitivo. Essas duas palavras são importantes. O nosso juízo particular, ele se dará de modo privado, isto é, aquilo que nós experimentaremos no juízo. E nós vamos ver como primeiro elemento, o que eu estou querendo dizer, o exame de causa, né? Aquilo que acontecerá no nosso juízo, a consciência que vamos tomar da nossa história, das nossas escolhas, só nós teremos. Mas ninguém, não é que nosso vizinho que morreu, que está lá no céu, a pessoa que morreu no mesmo dia que eu, na mesma hora que eu, não tem uma fila, né? O juízo particular, veja, olha só como é que é importante desfazer essas imagens bobas, infantis da nossa cabeça, né? Porque a gente pode pensar assim, né? Nossa, quando eu morrer vai ficar uma fila lá de alma e aí todo mundo vai escutar tudo que eu fiz, minhas intenções. Não, no juízo particular, não, né? No juízo particular, ele é um juízo privado. Deus me fará tomar consciência de toda a minha história, né, de modo particular e de modo definitivo. Ou seja, essa visão que Deus tem de mim e esta visão que eu vou ter de mim não mudarão jamais. Né? Jamais. O juízo de Deus será definitivo. Então, finalmente, chegamos ao primeiro elemento, né, do juízo de Deus. O exame da causa. Então, qual é o primeiro, digamos, o elemento do nosso juízo particular? Quando morrermos, no momento em que pudermos dizer assim, fulano está morto. Lembrem-se que eu disse nas outras aulas sobre a morte, né, que quando uma pessoa morre, nós não podemos precisar a hora que se dá a morte no conceito teológico. Né? Nós podemos, o médico, por exemplo, pode tentar precisar a hora da morte biológica, ou seja, a hora que o organismo material para de ter vida. Né? Mas a hora da morte, a morte no seu conceito filosófico-teológico, como nós já estudamos, eu já repeti isso insistentemente, espero que vocês tenham gravado, né? A morte, no seu conceito filosófico-teológico, o que é? A separação da alma e do corpo. Essa separação nós não sabemos em que exato momento se dá, tá certo? Nós não sabemos, nós não temos como saber. Né? Por isso, uma pessoa que imediatamente acabou de morrer, né? Nós podemos rezar por ela ainda, para que Deus lhe dê uma graça, né, de conversão, nós podemos. Né? Por quê? Nós não sabemos exatamente se o tempo do mérito acabou para aquela pessoa. Se a alma, de fato, já se separou do corpo. Né? Então, quando uma pessoa realmente morre, no sentido filosófico-teológico, no sentido teológico da palavra, quando a alma se separa do corpo, então nós podemos dizer, esta alma agora está no juízo. Esta alma já recebeu o seu juízo. Esta alma já recebeu o seu destino eterno. Né? Vejam que coisa impressionante. Né? O exame da causa, isto é, o início do nosso juízo, se dá imediatamente. É o primeiro acontecimento que se dá após a nossa morte. Se com a separação do corpo e alma, a alma entra num estado de imobilidade, isto é, ela não pode mais escolher amar a Deus, ela não pode escolher mais odiar a Deus, ou seja, ela vai simplesmente continuar o ato da sua liberdade, enquanto no tempo deste mundo, né? Ela agora começa a ser julgada por Deus, né? Imediatamente após a sua morte. E como é que vai ser esse exame da causa? Né? Como é que a nossa vida vai ser julgada? Será que nós teremos lá os demônios, né, para começar a apontar os nossos pecados, dizer assim, você fez isso, 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 e do outro lado vai ter uma galera, um monte de anjo, de santo, e vai estar lá, não, salva ele, Jesus, salva ele porque ele foi bonzinho, porque ele fez isso. Não. Né? Nós precisamos desconstruir essa imagem, né? Essa imagem que é um pouco apelativa, porque ela é
plástica, né? Ela nos ajuda a tentar entender mais ou menos o juízo, mas isso não corresponde, né, à fé da igreja. Então, imediatamente após a morte, sem acusadores e sem testemunhas de defesa, sem discussões, né, nós seremos julgados. Mas, padre, então peraí, eu acho que já tem um problema aí. Né? Como é que eu vou entrar num juízo, num julgamento, onde eu não vou ter ninguém para me defender? Como eu vou entrar num julgamento se eu não tenho nem ninguém para me acusar? Quem vai me acusar e quem vai me defender? A resposta é uma só: Deus. Deus vai nos julgar, nos acusar e nos defender. Padre, não entendi. O que o senhor está querendo dizer? Como é que Deus pode ao mesmo tempo julgar? Como é que Deus pode nos acusar? E como é que Deus pode nos defender? É por isso que lá no livro de Osés, nosso Senhor diz assim: pensas que sou como vós? Eu não sou como vós. Eu não sou homem, mas sou Deus. No capítulo 11 do livro de Oséias. Deus diz isso, Deus ele nos lembra, que ele não é como nós. Deus ele não julga segundo os sentimentos, não julga segundo as paixões, Deus julga segundo a verdade. E esse é um dos primeiros conceitos que eu preciso colocar aí no coração de vocês, no intelecto de vocês. Deus nos conhece de modo pleno. E o conhecimento de Deus, esse conhecimento intuitivo, ou seja, que Deus ao nos ver, ele conhece absolutamente tudo. Nossos ínfimos pensamentos, sentimentos, palavras, raciocínios, omissões, intenções. Deus tem uma visão ampla e total de todas as possibilidades que tivemos na vida, de todas as escolhas e as consequências e as outras escolhas que fizemos a partir das consequências de outras escolhas. Deus conhece a totalidade da nossa existência. Tudo. Por que a Escritura insiste em dizer que só Deus pode julgar? Porque só Ele é onisciente. Lembra que nosso Senhor diz assim no Evangelho? Não julgueis para não serem julgados. Por que nosso Senhor insiste nessa ideia? E não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. Por que só Deus é considerado juiz? Porque só Ele é onisciente. Só Ele conhece tudo que passa no nosso coração. Por exemplo, eu poderia ser uma pessoa que parecesse muito bom. Pode haver pessoas, inclusive que estão assistindo a minha aula aqui agora, que pensem maravilhas sobre o Padre Gabriel. Nossa, o Padre Gabriel é muito santo. Nossa, o Padre Gabriel é assim, o Padre Gabriel é assado, ele tem esse dom, aquela característica. Maravilha. Você acha que me conhece. Você acha que conhece minhas virtudes. Você acha que conhece até meus defeitos. Mas a verdade é que você não tem acesso ao mais íntimo de mim. A minha consciência, as minhas intenções, a minha retidão ou a minha má fé. Veja, nós não conseguimos ter acesso ao íntimo do outro. E mais, muitas vezes, nem eu e nem você conseguimos ter um acesso profundo também à nossa própria consciência. Porque às vezes ela já está um pouco deformada, relaxada. Veja, quantas vezes nós, por exemplo, não temos consciência do tamanho do mal que fizemos. Às vezes nós fazemos um ato e não fazemos ideia de que aquele ato gerou uma série de outros atos e uma série de outros pecados, uma série de outras desgraças. Nós não sabemos, como numa avalanche, Me desculpe. Como num jogo de dominó, Derrubar uma pedra vai se derrubando as demais, Então veja, nem nós sabemos todas as consequências dos nossos atos. Deus sim.
E por isso Deus é juiz. Deus pode nos acusar, pode nos mostrar. Acusar nesse sentido, nos mostrar o mal que fizemos. Nos mostrar o bem que fizemos. Por outro lado, né, se eu não tenho consciência às vezes do mal que eu fiz, às vezes eu não tenho consciência do bem que eu fiz também. Pense às vezes numa oração que você fez por uma pessoa, pela conversão de uma pessoa. Deus sabe o efeito e a graça que aquela oração que você fez gerou e produziu na vida daquela outra pessoa. Nós não sabemos. Deus sabe. Nós não sabemos o efeito de uma palavra que às vezes nós dissemos para alguém. Nós não sabemos. Deus sabe. De novo, Deus é juiz. Né? E só Ele é juiz. Só Ele conhece tudo que passa em nós. E por isso no juízo, né, não há necessidade de testemunhas. E por isso no juízo não há necessidade de acusadores. Porque Deus próprio... Vejam, quem é onisciente além de Deus? A Virgem Maria é onisciente, gente? Não. Os santos são oniscientes? Não. Os anjos são oniscientes? Não. Os demônios são oniscientes? Também não. Portanto, quem é que nos pode acusar, segundo a verdade, a não ser aquele que é a verdade onisciente? Aquele que conhece toda a verdade. Portanto, no nosso juízo não há acusador, a não ser Deus, que nos revela as nossas ações, nossas omissões, nossas palavras, as consequências dos nossos atos. Por que Deus é o nosso defensor? Pelo mesmo motivo. Porque conhecendo tudo, sabe o bem que fizemos, com a intenção boa que fizemos. Sabe também daqueles erros que eu e você talvez um dia cometemos, mas cometemos fiados e confiados que estávamos fazendo um bem. As outras pessoas podem até não acreditar, mas pouco importa se elas acreditam ou não. O que importa é que Deus sabe. Deus conhece. Então a primeira coisa que eu quero colocar na cabeça de vocês, eu preciso que vocês entendam, é que para Deus não há nada que esteja escondido. Nosso Senhor disse isso agora no Evangelho de domingo passado, né? 12º domingo do tempo comum do ano A. Jesus disse isso. Não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Então, Deus conhece tudo intuitivamente, imediatamente. Deus não precisa fazer raciocínios. Deus conhece. Ele sabe tudo. Isso é o dom da onisciência divina. Né? E por que eu estou insistindo nessa onisciência de Deus? Que Ele é o nosso juiz, que Ele é o nosso acusador e que Ele é o nosso defensor. Né? Por que eu estou insistindo nessa ideia? Porque no juízo, a igreja crê, né? E os teólogos vão tentando aprofundar isso, explicando isso de uma linguagem mais compreensível, né? Tentando explicitar essa verdade de fé, que no juízo Deus nos fará participar um pedacinho, né, da sua onisciência, não sobre todas as coisas, da sua onisciência sobre a nossa vida. No nosso juízo, Deus nos permitirá olhar a nossa história e intuir como Ele, e conhecer como Ele, toda a nossa vida. Todos os atos livres que cometemos, todos os pensamentos livres que cometemos, todas as intenções boas e escusas, toda a nossa vida moral, toda a nossa vida espiritual, toda oração que fizemos, toda oração que deixamos de fazer, todo o amor que amamos, todo o amor que negamos, tudo. O juízo será uma forma de participação nossa, a nossa alma que agora não está mais limitada pelo corpo, a nossa alma que agora não está mais presa, né, aos limites materiais do corpo. Então, Ele nos dará a enxergar a nós próprios. Veja, isso aqui é muito importante nós entendermos. No juízo, nós não veremos Deus tal como Ele é. Não.
Às vezes nós imaginamos isso, né? Estaremos diante do trono de Deus, vendo Deus. Não. No juízo nós não vemos Deus ainda. Nós não vemos Deus como Ele é. O juízo será essa experiência de participar dessa visão de Deus sobre nós mesmos. Vamos tentar resumir uma frase mais concisa, né? Nós veremos a verdade sobre nós. Deus nos fará entender intelectualmente pela nossa alma, nos fará intuir qual é a verdade sobre nós. Veja, não é a opinião sobre nós. Deus não nos fará ter uma opinião sobre nós. Deus nos dará o olhar dele sobre nós. Isso é, como ele nos vê para sempre. Como ele nos enxerga para sempre. Ele nos dará a ver o quanto ele nos ama e o quanto nós correspondemos ou não correspondemos ao seu amor. Então veja, o juízo particular, essa primeira parte do juízo, que é chamado o exame da causa, é uma ação de Deus. Nós ainda não estamos vendo a Deus, porque se nós víssemos a Deus tal como ele é, ver a Deus é o quê? Isso já é a recompensa, é o céu. O que é ver a Deus tal como ele é? Isso é o céu, isso não é o juízo. Né? Porque qual é a recompensa do céu? Ver a Deus. É vê-lo e amá-lo. Né? Então no juízo nós não vemos a Deus. Né? Não temos a visão de Deus, a glória, não vemos. No juízo, imediatamente Deus nos dá o conhecimento sobre a verdade da minha e da sua vida. Deus me dará o conhecimento da minha vida. Ele me fará me enxergar com os olhos e como ele me enxerga. Como ele me percebe. Qual é a verdade da minha vida. Qual é a verdade sobre mim? Veja, e diante da verdade, nenhuma mentira subsiste. Diante da verdade, nada subsiste. São Paulo diz, né, o fogo, no dia do juízo, né, o fogo provará todas as coisas. De que é feito o homem? As obras do homem. Se de feno, de madeira, de ouro, de prata ou de diamante. O juízo de Deus é esse olhar onde todas as máscaras, as mentiras que nós construímos para nós e para os outros, elas caem. Só restará a verdade sobre nós. E Deus nos fará ver a verdade sobre nós. E nós veremos todos os nossos méritos e todos os nossos deméritos. Tudo que nós merecemos e desmerecemos. Tudo que nós fizemos para ter o céu e tudo que fizemos para perder o céu. Tudo que fizemos por amor a Deus e tudo que fizemos que nos afastou e nos fez odiar a Deus. Mais um detalhe sobre esse exame de causa. Padre, mas e se eu não entender muito bem, né, todos os atos que eu fiz? E se eu não conseguir ter um juízo certo sobre mim? Né? Aí que está. O juízo, por isso ele é definitivo, ele não tem volta. Porque no juízo de Deus, nós veremos a nós mesmos sem erro, sem confusão. A ação de Deus em nós vai ser exatamente essa. Ele nos fazer enxergar o que nós somos, como nós somos na verdade, sem mais, sem menos. Tudo e somente aquilo que nós somos. Veremos sem erro e sem confusão o estado em que nos encontramos. Deus nos permitirá conhecer em profundidade cada ato nosso, cada pensamento, cada desejo, cada palavra, cada ação, cada intenção, cada omissão. Gente, eu queria partilhar uma coisa com vocês, não é? Se nós cremos isso e pedimos a Deus a graça de crer cada vez mais nessa verdade, muitos problemas da nossa vida são solucionados agora já, não é? Quanto que a gente sofre porque nós nos importamos com o que as pessoas acham das nossas palavras, com o que as pessoas acham das nossas ações, com o que as pessoas acham das nossas intenções. Veja o quanto que nós às vezes arranjamos confusão ou problemas porque somos julgados pelas outras pessoas. Se essa verdade que nós estamos estudando aqui entrar profundamente na minha e na tua alma, essa verdade nos faz profundamente livres.
Essa verdade aqui nos liberta. Lembra que nosso Senhor diz isso no Evangelho? A verdade vos libertará. Porque a verdade sobre nós, meus irmãos, tem que nos libertar. Nós, às vezes, criamos máscaras, mentiras para nós. Isso só nos escraviza, nos entristece, nos faz temer, ter medo das pessoas descobrirem quem nós somos. Santa Teresinha do Menino Jesus, não sei se você conhece essa frase dela, ela diz: eu sou o que Deus pensa de mim. Mais nada. Né? Eu sou o que Deus pensa de mim. Se nós tivéssemos essa consciência, veja, se essa fosse a consciência profunda da nossa alma, nós não teríamos medo do juízo de Deus. Se nós constantemente meditássemos essa verdade, para Deus nada é escondido. Para Deus, nada, nenhuma das minhas intenções está escondida. Deus sabe tudo, todos os atos, e um dia me fará enxergar tudo isso. Se nós constantemente nos lembrássemos disso, muitas das nossas ações não seriam realizadas. Muitas das nossas omissões seriam evitadas. Muitas das nossas intenções seriam retificadas, corrigidas. Porque Deus sabe o que fazemos, como fazemos, com que intenção fazemos e para que fazemos. Fechando parênteses aqui, né? Nossa alma, portanto, no juízo, nessa primeira parte do juízo, no exame, né? No exame da nossa causa, né? Então Deus nos faz participar da visão que Ele tem sobre nós, da verdade sobre nós, nos faz enxergar essa verdade, nos faz intuir essa verdade. E a nossa alma, portanto, não mais presa, condicionada aos limites do corpo material, ela vai ter plena consciência. Nós, a gente às vezes fala a alma como se fosse uma coisa que nós temos, não. Eu e você, né? Nossa alma, eu e você, teremos plena consciência e a plena memória de toda a nossa vida moral, nossa vida espiritual, inclusive nos ínfimos detalhes. Né? Então veja, não tem como escapar. Né? Não tem como fingir que não é conosco. Nós teremos consciência, nós teremos ciência, memória, nós saberemos, isso tudo é verdade, isso tudo eu fiz, isso tudo eu escolhi, isso tudo eu deixei de fazer. Deus nos fará ver todos os dons que Ele nos confiou ao longo de toda a vida. Pensa nisso, né? Deus nos fará enxergar isso. Todas as vezes que Ele agiu para nos salvar. Todas as vezes que Ele moveu os céus e a terra para nos abrir o paraíso, para nos dar a vida dEle, para nos salvar. Deus nos fará enxergar cada dom que Ele nos confiou. Inclusive, Deus nos fará enxergar na nossa vocação específica todas as responsabilidades, toda a graça que nós poderíamos fazer e Ele nos deu o poder de fazer e não fizemos ou fizemos. Aquela parábola do Evangelho que nós esquecemos de meditá-la, né? A parábola dos talentos, onde uns guardam, enterram seu talento. Talento aqui não é o talento de cantar, de dançar, não, né? Talento aqui é a moeda, é uma moeda de ouro, não é? É uma moeda da época antiga. Né? Então, um servo escondeu seu talento para ninguém roubar, o outro multiplicou o seu talento, e Jesus, né, conta que naquela parábola o Senhor, o dia do juízo, né, no dia de que ele voltou, ele perguntou: onde estão os talentos que eu vos confiei? E apresentou os 10 talentos multiplicados em mais 10. Servo bom e fiel, te confiarei muito mais. Foste fiel no pouco. Um recebeu 5, deu mais 5. Servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, te confiarei mais. E o terceiro: eu escondi meu talento, porque eu sei que se eu perdesse, o Senhor... Veja, ele começou a inventar um monte de desculpa. Para o seu Senhor. Não, me desculpa, que o senhor é muito bravo. Se eu perdesse, o Senhor ia brigar comigo. E qual foi a resposta na parábola que nosso Senhor conta, né? Servo mau e preguiçoso. Olha como é o juízo de Deus. As nossas desculpas não param de pé diante do juízo de Deus. Ele diz, né? Você escondeu o talento porque você é mau e preguiçoso.
e te será tirado até aquilo que você tem. O que será tirado aquilo que a gente tem? A vida, né? A vida. Ou seja, se nós não usamos os nossos dons, nós perderemos não só os dons, mas perderemos aquilo que temos, a vida. Nós não teremos mais, né? Então veja, diante do juízo de Deus não sobra mais nada, a não ser a verdade. Né? E, por exemplo, eu queria aqui abrir aproveitar mesmo esse tempo, né? Hoje nós vamos falar só sobre juízo particular. Nós temos ainda uns 30 minutos de aula e eu queria fazer você pensar sobre isso, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é irmão, irmã, você que é padre, você que é freira, você que é esposa, você que é esposo, né? Deus nos fará ver no juízo cada uma das atribuições, responsabilidades, dons e poderes que Ele confiou a cada uma das vocações. E Ele nos fará enxergar o que poderíamos ter feito de bom, o que deixamos de fazer, o que fizemos e o que deixamos de fazer. Cada graça que Ele nos confiou e perdemos, cada graça que Ele nos confiou e nós fizemos frutificar. Veja a amplitude do juízo de Deus, né? Às vezes nós que somos infantis e dizemos assim, Deus vai me mandar para o inferno, Deus vai me mandar para o céu. A gente não consegue perceber, a gente trata Deus como se fosse uma ideia ridícula, né? Às vezes a gente não leva em profundidade essa verdade de que Deus é um Pai que nos criou por amor e que move céus e terra para nos dar a vida. Mas Ele nos deu e nos criou em liberdade. E que nós somos responsáveis pela nossa vida e por toda a vida que Ele nos confiou, todos os dons que Ele nos confiou. E nós podemos escolher a vida e a morte. Então veja, o juízo, Deus nos fará perceber tudo isso, intuir tudo isso, toda a graça, todo o bem, toda a ação que Ele realizou em nosso bem, em nosso favor. E também, ao mesmo tempo, Ele nos fará perceber como nós respondemos a cada uma dessas realidades, a cada um desses dons, a cada um desses talentos que Deus deu. Então veja, terminamos o primeiro ponto aqui do juízo particular, né? O exame da causa. Então veja como é amplo essa realidade. Né? No juízo, nós nos conheceremos tal como somos. Né? Como São Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 13, né? Ele diz que nós veremos, São Paulo diz, nós agora vemos como que num espelho, mas naquele dia veremos as coisas como elas são. Né? Veremos a Deus como Ele é. Porque tem esse detalhe também, né? Quando nós morremos, como nós entramos no mundo espiritual após a morte, a verdade vem à tona. Né? Então, a verdade, ela suprime a dúvida do ateu depois da morte. Né? A verdade vai iluminar a ignorância daquele cético, daquele incrédulo, daquele indiferente, daquele homem que de fé, mas que não amava Deus, que dizia ter fé, mas não amava Deus, daquele padre, daquela freira que foram infiéis à sua vocação, daquele pai, daquela mãe de família que não criaram bem seus filhos por irresponsabilidade, daquele esposo, daquela esposa que foram infiéis um ao outro. Então veja, no dia do juízo, a verdade vem à tona. A verdade de Deus, a verdade da justiça, a verdade dos mandamentos. Então, não adianta lutar contra Deus. Não adianta lutarmos contra Ele, não é? Não adianta nós decretarmos que Ele não existe. Essa é a verdade. Após a morte, imediatamente, Deus nos fará ver tudo. E fará cair nossas máscaras, as mentiras que nós criamos e acreditamos, né? Tudo cairá. Então veja, como é importante nós meditarmos sobre isso. Poucas vezes nós meditamos. Por isso eu acho muito importante, né, estudarmos escatologia para chegar nesses momentos. Né? E nós conseguimos meditar. Deus fez tudo o que fez. Né? Desde a criação do homem até a consumação de tudo no seu Filho Jesus, fez tudo isso para nos dar a vida com Ele. E eu o recuso, o nego, sou infiel, sou pecador,
não luto, não me esforço para corresponder à graça de Deus. Então veja, o juízo, nesse primeiro momento, no exame, né? Nosso exame da causa, se nós comparássemos com a justiça humana, será assim, né? Deus nos fará tomar consciência, como Ele tem ciência, né, de toda a nossa história, de toda a nossa vida, de tudo. Né? Segundo tópico, digamos assim, segundo instante, né? O segundo passo desse juízo, né? Imediatamente, depois que Deus nos fizer tomar consciência de toda a nossa história, Deus também nos faz intuir, Deus também nos faz conhecer a nossa sentença, a sentença que Ele pronuncia sobre nós. Né? Então, é interessante isso. Às vezes a gente imagina esse segundo passo, né, a sentença divina. Né? A gente fala assim, então Deus vai se levantar e vai dizer, você vai para o inferno, você vai para o céu, né? Como se nós ouvíssemos uma voz, né, que vai vir dizer isso para a gente. Não. Deus nos fará veja, é o mesmo processo, né? Ele nos fará tomar consciência de tudo e ao final dessa tomada de consciência, eu conhecerei o que Deus sabe e o que Deus já sentenciou. A graça para os justos, a glória, não é? A salvação para os justos e a perdição para os injustos. Né? O anúncio da sentença também será imediato após a morte. Não por uma voz sensível, né? Mas por um conhecimento intelectual. Ou seja, a sentença divina, nós conheceremos a sentença divina de um modo todo espiritual. Após espiritualmente, né? no nosso intelecto, Deus nos mostrar e fazer tomar consciência de toda a nossa existência, Deus nos fará conhecer a consequência das nossas escolhas. Deus nos fará intuir as consequências da nossa escolha, a sentença que Ele pronuncia sobre nós. Né? A nossa alma enxergará sem erro também. Como enxerga sem erro o que nós fizemos toda a vida, toda a nossa história, nossa alma enxergará sem erro a verdade da nossa vida diante daquele que é a verdade. E nossa consciência, entenderá a sentença divina e tomará consciência do seu destino eterno. Então, vejam, meus irmãos, tudo isso vai acontecer simultaneamente, imediatamente. Ele nos fará ver tudo e, nos fazendo ver tudo, nos fará entender a consequência de tudo que fizemos, escolhemos ou deixamos de fazer. Né? E assim eu e você, naquele dia sem fim, né? Chegaremos ao conhecimento da nossa sentença, do nosso destino eterno. Né? E entramos imediatamente no terceiro elemento. Veja que o primeiro, né, a gente estendeu mais a explicação, porque os outros se dão imediatamente após o primeiro. Né? Então, depois de tomar consciência de toda a nossa história, e assim Deus nos faz tomar consciência da sua sentença, ou seja, do que ocasionou, o que gerou todas as nossas escolhas, toda a nossa vida, toda a nossa história, nós imediatamente entramos então na execução da sentença divina. Se naquele momento, naquele instante onde Deus nos mostrou, né, nos fez conhecer toda a nossa existência, e ao intuir toda a nossa vida, todos os nossos atos, Deus nos fez conhecer que nós correspondemos à sua graça, né? De que nós vivemos em estado de graça, que nós não morremos em estado de inimizade com Ele, de que nós lutamos para ter uma vida de amizade com Ele, não recusamos o seu plano de amor e morremos, né, nesta luta por permanecer na amizade dEle. Deus nos fará tomar consciência dessa sentença de que estamos salvos e imediatamente entraremos na posse do nosso destino, na execução, né, daquela pena, daquela sentença que Deus nos dá. Né? Então, veja, também é imediata a execução da sentença divina. Nada pode atrasar. Em sua onipotência,
Deus executa a sua justiça imediatamente. Os salvos e os condenados vão, enfim, ao seu destino último pelos seus próprios atos, pela sua própria correspondência ou recusa ao amor de Deus. Não existe mais tempo onde se possa merecer ou desmerecer o céu ou o inferno. Apenas existe o juízo acerca das nossas escolhas, da nossa liberdade, da nossa correspondência, da nossa aceitação ou recusa da graça de Deus. Então, o que eu quero, meus irmãos e irmãs, que vocês me entendam, que vocês compreendam nesse momento, é que é necessário nós tirarmos essa visão adolescente, rebelde, sobre essa verdade do juízo de Deus. Então Deus vai me julgar. E Deus vai me julgar, Ele vai me mandar para isso, Ele vai me obrigar a ir para o inferno, Ele vai me castigar. Não, meus irmãos. Vamos ser maduros e entender uma coisa, né? Todas as nossas atitudes têm consequências. Esse é o mistério e o dom e a maravilha de ser livres. Todas as nossas escolhas têm consequências. E o juízo de Deus é exatamente essa participação na ciência divina, onde Ele nos faz tomar consciência de qual foi, né, o extrato de toda a nossa liberdade e correspondência diante ao seu amor. E nós simplesmente só vamos receber aquilo que plantamos. Se escolhemos Deus, receberemos a sentença. Qual a sentença que Deus dá? Ele próprio. A recompensa que Deus dá? Ele mesmo. Né? Se recusamos a vida toda a Deus. Ah, padre, mas será que vai ter alguém naquele momento que vai se arrepender de tudo? Não, lembra-se, a última aula nós tratamos disso, a imobilidade da alma. Não haverá arrependimento. Porque a alma se fixará naquilo que escolheu a vida toda. Se aquela pessoa a vida toda recusou a graça de Deus, não correspondeu à graça de Deus, e veja, não adianta uma pessoa dizer assim, ah, padre, mas eu a vida toda rezei, a vida toda falei de Deus. Nosso Senhor já tinha dito isso no Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Atenção, né? Você acha que simplesmente falar que quer amar a Deus, que ama a Deus, que tem fé, que é assim, que é assado, que é muito bom. Ai, padre, eu sou muito bom. Quantas vezes eu já escutei isso? Padre, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito virtuosa. Ai, padre, eu não tenho coragem de fazer mal para ninguém. Ai, padre, eu sou uma pessoa muito caridosa, eu não quero mal para ninguém. Olha, nós não seremos julgados pelos que nós falamos, tá? Nós seremos julgados pelo que nós fizemos, pelo que nós escolhemos. Portanto, diante de Deus não cairá toda mentira. Não adiantará as boas intenções sem as boas obras. Eu preciso que vocês entendam a seriedade disso. Por isso, nós cristãos, nós não podemos viver uma vida mais ou menos. Por isso que nosso Senhor diz, o teu sim seja sim, o teu não seja não. O que passa disso vem do demônio. Porque o mais ou menos é do demônio. É a forma que ele tem de enganar os eleitos de Deus. Nós não podemos dizer que amamos uma pessoa e traímos uma pessoa. É impossível. Amar e trair são coisas contraditórias, antagônicas. Veja, tem uma musiquinha, né, que fala, né? Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre teu. Eu sempre brinco lá no curso de noivos, quando eu vou pregar para os noivos, né? Sempre falo isso, essa é a música mais mentirosa da história do mundo, né? Veja, nós não podemos dizer com uma pessoa, eu te amo, meu coração vai ser para sempre teu, e, no entanto, fazer uma traição contra alguém que dizemos amar. Isso não é amor, porque amor não é palavra. Amor é uma atitude, é um comprometimento de vida, é uma fidelidade. E é assim com Deus.
O juízo vai nos revelar isso, né? Que não adianta dizermos Senhor, 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 e não optarmos, e não rompermos com o mal, e não escolhermos Deus e rejeitarmos o mal. Deus conhece nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, nossas omissões, nossas intenções. Então, o que eu quero que vocês entendam isso, não é Deus que nos joga como um pai impiedoso, como alguém que nos odeia para o inferno, não. Deus, pelo contrário, no juízo ele vai nos fazer perceber isso. Ele nos ama e o seu desejo mais ardente é nos salvar, é nos dar a vida. Ele vai nos fazer entender isso. Por que ele nos deu Jesus? Por que ele enviou os profetas? Por que ele deixou a igreja? Por que ele deu os sacramentos? Ele nos vai fazer entender tudo isso. E o quanto nós fomos duros, ingratos, fechados ao seu amor. Então veja, não é exatamente essa visão de Deus me condenou, né? Ou vai me condenar. Não. Deus me amou profundamente e eu não amei. Essa é uma das consequências que a gente pode acontecer no nosso juízo. Ou não. Ou nós teremos a feliz alegria de no nosso juízo ter a experiência de dizer, né, quando Deus nos fizer perceber todo o amor dele, e nós podemos sorrir e dizer, obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado, Senhor, porque eu te amei. Obrigado. Né? Então veja, meu irmão e minha irmã, essa é a graça que nós precisamos pedir a Deus para o nosso juízo. Por isso é importante, eu fiz 2 aulas atrás falando sobre a importância de rezar pela perseverança final, de rezar para ter uma boa morte, para que nós possamos entrar na experiência do juízo com a consciência em paz, com a consciência tranquila. Com essa consciência que Santa Teresinha já tinha em vida. Eu sou o que Deus pensa de mim. Ela dizia, eu não criei máscaras de amor para mim. Eu sei as minhas misérias, eu sei minhas qualidades. E eu sei o que Deus sabe de mim. Pronto. Então, voltando aqui, né? Então, imediatamente após o juízo, nós entraremos na sentença, digamos assim, na execução da sentença. A salvação ou a perdição. Né? No momento do juízo, né, eu já fiz eu tenho agora aqui, nesse slide 9, aí você que tem o material, né, no slide 9 nós temos algumas observações, algumas ressalvas que é importante fazer. Então, no momento do juízo final, no juízo particular, né, nós não veremos Deus tal como ele é. Né, porque isso é exatamente a recompensa do céu, ver a Deus, entrar em comunhão com ele. Né. Isso é os santos. Os santos farão isso, né? Os santos no juízo final terminarão seu juízo vendo a Deus e ficarão plenamente gloriados, né, gloriosos e repletos da graça de Deus. Terminarão seu juízo na execução da sua sentença. A glória, a visão de Deus, a alegria eterna, o amor, o louvor, a bendição. Né? Então, por um conhecimento infuso que Deus nos dará, né, no momento do juízo, nós conheceremos a Deus como? Então, como é que Deus será conhecido por nós no juízo? Como um soberano juiz e o nosso Redentor. Nós saberemos que Deus ou seja, no momento que morrermos, a verdade de que Deus é o nosso Criador e o nosso Redentor entrará no nosso intelecto. Nós conheceremos isso. Os bons e os maus, todos conheceremos que Deus é o Criador e Redentor. E então, né, seremos julgados. E assim, né, Deus dará a cada um conforme as suas obras. E o juízo particular nos fixará para sempre no nosso destino eterno. O juízo universal. Então, a última ressalva aqui, antes da gente entrar na consequência aqui, né, final da nossa aula de hoje. E o juízo universal, padre? Para que o juízo universal serve, afinal de contas? Né? Se o juízo particular já nos define eternamente, né, para onde nós vamos e pronto, para que existe o juízo universal? Nós vamos estudar o juízo universal quando falarmos da escatologia universal. Né? Estamos na escatologia individual, por isso estamos falando do juízo individual e particular. Mas aqui eu quero já abrir um parênteses. Né? Então, o juízo universal. Quem já foi julgado no juízo particular?
será julgado de novo no seu juízo universal, no juízo universal? Né? Sim e não. Como assim, padre? Não entendi. Né? Será uma segunda instância? Será o STF? Né? O juízo final será o STF? A Suprema Corte? Não, não, não. Nada disso. Né? No juízo final, os que são salvos, são salvos. Os que estão condenados, estarão condenados. Né? Não mudará nada. Agora, lembra que eu disse lá em cima que no nosso juízo particular, Deus nos fará entender tudo o que Ele nos deu, toda a graça que Ele nos e todo o bem que Ele nos deu a oportunidade de fazer e nós não fizemos? Lembra que eu disse que ninguém vai mais conhecer a nossa, que no juízo particular só nós entenderemos a nossa história e Deus nos dará a percepção de toda a nossa história, mas só da nossa história, de tudo que aconteceu na nossa história. Então, no juízo final, no juízo universal, Deus nos fará entender que as nossas atitudes, boas ou mais, ou seja, aqueles que foram salvos, né, suas atitudes boas, também as más que fez durante a vida, e aqueles que foram condenados, Deus nos fará entender no juízo universal a relação das nossas ações individuais com toda a sociedade humana. Ou seja, Deus nos fará perceber a universalidade do bem e do mal que nós fizemos. Né? Ou seja, para quem foi julgado já no juízo particular, o juízo final será apenas onde Deus vai nos fazer participar de novo do seu conhecimento e nos fará enxergar, nos fará entender e compreender todo o bem e todo o mal que fizemos e as consequências do bem e do mal que nós fizemos na vida das pessoas, na vida dos outros, que nós não teremos essa ideia antes, né? Então, para quem morreu antes do juízo universal, né, foi julgado no juízo particular, o juízo universal não vai alterar em nada o nosso juízo. Ele manifestará a universalidade do nosso bem e do nosso mal. Né? Ele manifestará a todos o nosso bem e o nosso mal. Todos, né, perceberão as nossas atitudes ruins e más. Os anjos terão essa visão do que nós fizemos de bom e de mal, como nós influenciamos para o bem e para o mal todas as almas, todo o mundo. Santa Elizabeth da Trindade diz isso, né? Deus deu essa intuição para ela, ela dizia, né, uma alma que se eleva o mundo inteiro. Né? Então, no juízo universal, Deus nos fará perceber isso. Se nós buscamos a santidade, se nós vivemos a graça de Deus, Deus nos fará perceber lá no juízo final que a nossa busca de santidade não só nos deu o céu, mas talvez contribuiu para que muitos chegassem ao céu. Contribuiu para que muitos saíssem do pecado. Contribuiu para que muitos se mudassem de vida. E uma alma que se condena, diz Santa Elizabeth da Trindade, nunca se condena sozinha. E nós no juízo final perceberemos isso, né? O mal que nós praticamos, o como isso destruiu as vidas, destruiu as almas, destruiu a ação de Deus nos outros corações. Né? Então veja, para quem viveu o juízo particular, né, o juízo final será uma manifestação plena desse conhecimento do mal e do bem que fizemos e suas consequências na vida de toda a sociedade, né? De nós como membros de todo o povo humano, né? Da sociedade humana. Né? Espero que tenha ficado claro. Se não, botem alguma pergunta em relação a isso aí. Ah, padre, e para quem não morreu antes do juízo final? Ou seja, e quem vai ser julgado a primeira vez no juízo final? Pronto, isso daí nós vamos estudar quando falarmos só do juízo final, tá bom? Então nós estamos aqui no juízo particular. Eu só abri esse parêntese para que você, talvez que tenha entrado em dúvida disso, então se eu for julgado no juízo particular, para que serve o juízo final para mim? Eu vou ser julgado também? Sim e não. Sim, porque nossa vida será manifesta, o juízo de Deus sobre nós será manifesto, ou seja, seremos julgados, né? O juízo nosso será manifestado e nós tomaremos conhecimento de todo o bem e todo o mal e essas consequências do bem e do mal que fizemos na sociedade humana, né? Em toda a sociedade humana. Então, por isso sim e não, né? Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, vamos para o último slide da nossa aula de hoje e o último tema, né, para a gente fechar esse tema do juízo particular. Então, vamos lá, padre.
Então o Senhor nos contou hoje sobre o juízo particular, que Deus nos fará perceber toda essa nossas ações, nossas atitudes, nossas palavras, intenções. Deus nos fará tomar consciência de qual é a sentença, ou seja, qual é a consequência dos nossos atos. Nós receberemos a salvação ou não, e Deus nos fará imediatamente entrar na execução dessa sentença, isto é, no destino para o qual nossa sentença nos manda, nos envia, que é a salvação ou a perdição. Então, a pergunta é, Padre, quais são os destinos, né, para os quais o juízo particular pode nos enviar? Né? Eu queria deixar isso muito claro para você. Só existem dois destinos eternos. Só existem dois destinos eternos para o homem. E quais são os dois destinos eternos para o homem? A bem-aventurança do céu e a desgraça do inferno. Só existem esses dois destinos eternos. O céu, o destino dos santos, dos que são salvos e santos. Atenção a essa palavra. Os que são salvos e santos. O inferno é o destino dos impenitentes, dos obstinados no pecado e no mal. Aqueles que recusaram a graça de Deus. Aqueles que se obstinaram no pecado e no mal e se fecharam a Deus. Só existem esses dois destinos eternos. O céu, o lugar dos que amam a Deus em santidade, que ardem em pureza diante de Deus, e o inferno, o lugar dos malditos que blasfemam e odeiam a Deus eternamente. Padre, tem um problema. Eu olho para a minha vida e não me enxergo como um santo ainda. Padre, eu olho para a minha vida e também tenho consciência que eu não sou uma pessoa obstinada no mal. Eu quero ser salvo. Eu quero ir para o céu. No meu juízo, Padre, para onde eu vou? Para onde eu vou? Se a opção é eu sou santo, vou para o céu. Se eu não sou santo, eu vou para o inferno? É isso que o senhor está ensinando? Não. A nossa Santa Igreja, né, baseada na revelação das Escrituras, do magistério e da tradição, nos ensina que existe um destino transitório. Né? Existe uma situação chamada intermediária, depois da morte. Nós podemos, depois do juízo particular, ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Então, peraí, Padre. Então, o que é o purgatório? O purgatório é o lugar onde estão aquelas pessoas que estão indecisas ainda, se querem a Deus, se odeiam a Deus, se amam a Deus, se são obedientes a Deus ou não. O purgatório é o tipo banco de reserva, onde Deus ainda está pensando se vai fazer aquela pessoa ir para o céu ou para o inferno. Não. O purgatório é o lugar das almas que já são salvas. O purgatório é um lugar onde só entram os justos. Onde só entram aqueles que amaram a Deus de verdade. Só entram aqueles fiéis que querem viver a vida de Deus. Mas por que eles não vão para o céu? Se amam a Deus, se são justos, se querem a amizade de Deus, se lutaram para ir para Deus. Atenção, no juízo, Deus fez com que eles conhecessem que eles são justos, que na luta eles venceram o mal, que Deus os preservou do mal. Ou seja, no juízo Deus revelou-lhes que eles estão salvos. Mas no juízo, Deus fez com que essas almas entendessem que elas não são santas. Elas estão salvas, mas não são santas. Portanto, o purgatório, que não é um destino eterno, ele não existe para sempre, ele é uma situação transitória de alguém que está salvo, mas ainda não é santo, puro, onde o seu coração não está totalmente voltado para Deus, e por isso esta alma ainda não consegue entrar na alegria eterna de ver a Deus.
mas ao mesmo tempo, ela não é uma alma condenada que odeia a Deus, que blasfema contra Deus, que revolta-se contra Deus no juízo. Não. É uma alma que ama, que está em estado de graça, que deseja ardentemente a Deus, mas está marcada pelos tantos pecados da sua vida, pela sua imperfeição no amor a Deus, pela sua infidelidade constante a Deus, pelas suas misérias repetidas, pelos suas limitações, suas malícias que ainda não foram purificadas. O purgatório, portanto, é o lugar, o estado no qual se encontram aqueles que no juízo particular foram salvos, mas ainda não são santos. Isto é, que não podem entrar ainda em plena comunhão com Deus. Por quê? Porque a sua alma ainda não está em plena comunhão com Deus. Estão imperfeitos. Estão no caminho da santidade, mas não são santos ainda. E precisam, portanto, trabalhar na sua santidade. Não no sentido que no purgatório nós teremos tempo para fazer escolhas por Deus, para refazer as escolhas como temos oportunidade na vida. Não. No purgatório, por isso o nome é purgatório, nós iremos purgar, nós iremos sofrer as nossas imperfeições. Nós iremos sofrer por não ter amado a Deus tanto e querer o amar e não ver Deus. De morrer e nossa alma desejá-lo, nossa natureza desejá-lo com toda a potência e nós, por nossas malícias, por nossas escolhas, não vermos a Deus. O purgatório será um tormento. Será um sofrimento terrível, né? Mas um sofrimento de amor, um sofrimento libertador, um sofrimento redentor, onde Deus mesmo nos purgará, nos purificará para contemplarmos a sua glória, para vermos a sua face. Aqui termina a nossa aula de hoje, não é? Padre, só falar só isso sobre o purgatório, sobre o céu, sobre o inferno? Não. A nossa aula de hoje não é sobre nem o céu, nem sobre o inferno, nem sobre o purgatório. Era sobre o juízo. A aula que vem, que eu vou postar até sexta-feira, eu vou postar, não vou fazer ao vivo, mas nessa semana, até sexta-feira, eu vou postar essa aula. Nós estudaremos sobre o purgatório, só sobre o purgatório. Né? Entenderemos o que são as almas do purgatório, entenderemos quais sofrimentos nós viveremos no purgatório. Vamos também ver como essa doutrina do purgatório está contida nas Sagradas Escrituras, também na tradição da igreja, tá bom? Como o magistério nos ensina essa verdade do purgatório e essa experiência espiritual do purgatório transitória até a posse do reino dos céus. Né? Estudaremos também que o purgatório é uma realidade que só existe até o dia da parousia, depois que o Senhor vier em sua glória para julgar os vivos e os mortos no juízo final. Não haverá mais o purgatório, né? Ele é um tempo até a vinda do Senhor, e depois disso, né, só haverá realmente, né, esses dois destinos eternos, o céu e o inferno. Né? Então é necessário nós meditarmos mais profundamente sobre o tema do purgatório. Eu ainda tenho alguns 3, 4 minutinhos de aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque se tiver alguma dúvida aí agora, já na ponta da língua, você pode escrever aí, eu vejo, ou então vocês que são meus alunos, né, no nosso grupo, né, no nosso grupo de curso de teologia, lá eu vou deixar aberto para vocês colocarem perguntas e eu posso ir respondendo vocês no grupo, tá bom? Então quem tiver dúvidas, não precisa ser agora, pode pensar um pouquinho, escrever essa dúvida, postar lá no grupo, e eu vou tentar sanar essas dúvidas à medida do possível. Então, na nossa próxima aula, que será até a sexta-feira, eu vou postar lá no nosso canal de teologia, como essa aula também vai para lá, e você pode apresentar suas perguntas, suas dúvidas, e nós estudaremos sobre o purgatório na próxima aula. Eu espero que você tenha aproveitado esta nossa aula. Chegou aqui uma pergunta, né? Deste juízo, nós mesmos faremos parte. Nós não seremos surpreendidos, mas entenderemos o nosso próprio estado. Sim, para nós não será uma surpresa. Por quê? Porque nosso intelecto, né? Quando nós morremos, né? Quando o nosso corpo, né,
se separar de nossa alma, a nossa alma ela tem um poder intelectual e volitivo muito superior às capacidades que o nosso corpo a limita. Né? Então, quando a alma ela se separa do corpo, ela está, digamos assim, ela não tem as imperfeições, porque, veja, a natureza da alma é espiritual. Né? A substância da alma é espiritual. Ela tem uma perfeição maior que o corpo. Então, quando o corpo ele cai, né? ele decai pela morte, a alma, então, ela fica livre das limitações dos instrumentos do corpo, do cérebro. Veja, o nosso intelecto é da alma, mas qual é o instrumento que o intelecto da alma usa enquanto nós estamos vivos? O cérebro, que tem suas limitações. Né? Como é que a nossa alma tem vontade? A potência volitiva da nossa alma, ela está no nosso corpo limitada pelas paixões, pelos sentimentos, pelos afetos, né? Pelas fraquezas. Agora, quando a nossa alma se separa, o nosso intelecto, quando a nossa alma entra no mundo espiritual sem o corpo, a verdade criadora de Deus e redentora de Deus engolfa a nossa alma. A tal ponto que a alma ela conhece aquela verdade da sua natureza, a realidade espiritual, tá certo? Então veja só, Derli, você que fez a pergunta, excelente pergunta, tá certo? Excelente a pergunta. Nós não seremos surpreendidos porque nossa alma somos nós mesmos. E a nossa alma, então nós mesmos, teremos uma consciência plena, porque não estamos mais limitados à nossa memória no sentido cerebral, né? que faz parte das nossas sinapses, né? Nós teremos essa faculdade da alma livre desse instrumento fraco que é o nosso cérebro. Né? Então a nossa memória ela se plenificará, né? Ela não está mais dependente, né? Ela não está mais dependente dos raciocínios, das sinapses que o nosso cérebro faz. Ela tem o conhecimento total da nossa vida. E Deus infundirá no nosso intelecto esse conhecimento e essa luz para que possamos enxergar com plenitude a nossa existência, de tal modo que a alma não vai ficar surpreendida, né? Poxa, eu não sabia que eu tinha feito isso. Porque veja, o pecado nunca é surpresa para nós. Uma coisa para nós só é pecado se nós temos consciência de que é pecado. Né? Nós todos que aqui conhecemos um pouquinho a doutrina católica, nós sabemos. Né? Uma coisa para ser pecado, né, ela tem que ser um pecado objetivo. A matéria do que nós estamos fazendo é pecaminosa. Nossa consciência, ou seja, nós temos consciência de que aquela ação é pecaminosa e nós fazemos aquilo que temos consciência e que é mal. Então o pecado, ele é algo mal e que nós fazemos de modo consciente. Então não é uma surpresa para nossa alma a condenação. Né? É aquela palavra do livro do Eclesiastes que nós lemos na semana passada. Né? A árvore, quando tomba, seja para norte ou para o sul, aonde tomba ali fica. Então quando nós morremos, nossa alma já entra num estado de recurso, ela só continua nas suas faculdades mais planificadas, o seu amor a Deus, o seu desejo de Deus, ou sua recusa a Deus. Então, não haverá digamos assim, uma surpresa. Haverá um conhecimento acertado. Né? Tá bom? E muito menos esse sentimento de surpresa, porque o sentimento é algo do corpo, né? É algo da nossa dimensão material, o que na alma não há. Né? Na alma não há esse sentimento, né? Na alma há o conhecimento, a intuição, o conhecimento intuitivo, intelectual. Tá bom? Eu espero ter esclarecido essa dúvida. Se não, Derli, pode me mandar no privado, tá bom? Mas aprofundando essas dúvidas, lá no grupo do curso Teologia, estou à disposição, tá bom? Vamos rezar, minha gente? Vamos rezar e agradecer a Deus na nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.
Antes de você desligar aí, só queria lembrar, quem quiser, né, acompanhar essas aulas e aprofundar o que nós estamos falando, todo o material que eu estou apresentando para vocês, de modo especial a parte da imutabilidade da alma, da imobilização da alma, do juízo, do purgatório, do céu, do inferno, eu escolhi esse manualzinho aqui, né, que eu apresentei no início do curso, O Homem e a Eternidade. Este livro é muito bom. Então, quem quiser e puder adquirir, é ótimo, tá? Aqui a comunidade magnífica, quem quiser, né, pode solicitar para eles fazem uma encomenda para vocês, tá bom? Eles não têm mais, eu acho que nenhuma unidade aqui, mas eles podem encomendar e vocês adquirirem com ele, tá bom? Só que tem que ter certeza, se quer encomendar com eles, aí eles vão encomendar só para você e aí não tem como desistir da compra, tá bom? Então, esse manual aqui do Reginald Garrigou-Lagrange, né? O Homem e a Eternidade, é muito bom. Quem quiser se aprofundar, pode pegá-lo, tá bom? Pode solicitar a Magnífica, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, Deus abençoe, espero ter ajudado vocês, tá bom? Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista, rogai por nós.